Olá, a paz do Senhor Jesus, amém? Joyce Morcelli aqui, bora mais uma vez falar sobre amor? Glória a Deus. Hoje o tema é Boas Novas, amém? Nós vamos estar lendo em Hebreus 5 para começar, bem breve, tá, gente? E depois nós vamos fazer uma junção de Hebreus 5 com Gálatas. É um trecho bem pequenininho, um versículo bem pequenininho. Vamos estar lendo agora, tá? E diz assim, Hebreus 5, a partir do 1. Todo sumo sacerdote é um homem escolhido para representar outras pessoas nas coisas referentes a Deus. Ele representa ofertas e sacrifícios pelos pecados e é capaz de tratar com bondade os ignorantes e os que se desviam, pois está sujeito às mesmas fraquezas. É por isso que precisa oferecer sacrifícios pelos próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém assume essa posição de honra por si só. Ele deve ser chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Por isso Cristo não tomou para si a honra de ser sumo sacerdote, mas foi Deus que lhe concedeu essa honra, dizendo: Você é meu filho, hoje eu o gerei. E em outra passagem diz: Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àqueles que podiam salvá-lo da morte. E suas orações foram ouvidas por causa de sua profunda devoção. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio de seu sofrimento. Com isso, foi capacitado para ser o sumo sacerdote perfeito e tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o designou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Até aqui por enquanto, depois vamos ler em Gálatas, vou deixar até aberto aqui certinho, para nós estarmos lendo na hora que eu sentir de Deus ler. Amém? Bom, vamos lá. Aqui o texto, em Hebreus 5, nos dá o termo de apóstolo, que é designado para um trabalho específico. Nós lemos isso, né? O apóstolo, ele tem um serviço prioritário, que é expandir a mensagem do evangelho com os ensinamentos de Deus. Amém? Na Bíblia, o sumo sacerdote é o poder eterno e a autoridade de Deus. Veja bem que nós passamos de apóstolo para sacerdote. Lá em Gálatas, fala sobre apóstolo, amém? Nós vamos estudar só um pouquinho aqui, entrar num estudo para entender o que Deus quer dizer aos nossos corações. Então, na Bíblia, o sacerdote é o poder eterno e a autoridade de Deus, por meio de um sacerdócio. A função do sacerdócio apresenta um caráter nobre, venerável. Olha só, a função que o sacerdócio apresenta é um caráter nobre, venerável. Vamos ler agora aqui em Gálatas. Deixa eu parar aqui rapidinho. Calma, gente, que vocês vão entender o que Deus está dizendo aos nossos corações, amém? No começo também eu tentei assimilar tudo, eu falei, Deus, o que o Senhor está dizendo? E Ele trouxe com clareza, tudo que eu escrevi aqui no caderno, Deus trouxe com clareza o que Ele queria dizer, amém? Ó, aqui em Gálatas 1, a partir do 11, diz assim, ó. Irmãos, quero que vocês entendam que a mensagem das boas novas por mim anunciado não provém do raciocínio humano. Não a recebi de fonte humana, e ninguém a ensinou a mim. Ao contrário, eu a recebi por revelação de Jesus Cristo. Vocês sabem como eu era quando seguia a religião judaica,
como perseguia com violência a igreja de Deus. Não medi esforços para destruí-la. Superava a muitos dos judeus de minha geração, sendo extremamente zeloso pelas tradições de meus antepassados. Contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele revelar seu filho a mim, para que eu o anunciasse aos gentios. Nós sabemos que Paulo aqui, ele teve uma conversão, né? Ele foi restaurado pelo Senhor, ele foi encontrado, Deus o encontrou, ele teve um encontro com o Filho. Então, Paulo aqui, ele denomina-se apóstolo, né? Para afirmar a sua autoridade dada por Deus. Ele foi constituído apóstolo, mas não da parte por homens, ou nada foi dado por homens. Foi por meio de Jesus Cristo e por Deus. Paulo recebeu esse chamado quando ele teve um encontro com Cristo na estrada de Damasco, né? Se a gente ler a Bíblia, a gente vai ler isso aqui. Que ele teve esse encontro. E Paulo, ele começou a agradar não a homens, mas a sua motivação, a sua real motivação era constantemente procurar a aprovação de Deus, constantemente agradar o coração de Deus. Ele tinha o firme objetivo de agradar a Deus. Como apóstolo, Paulo era um líder, né? Mas ele sempre foi servo de Cristo. Ele sabia sobre a sua posição. Em Hebreus 5, voltando para Hebreus 5, enfatiza a obediência e a humildade do sumo sacerdote, né? Jesus, né? Enfatiza a obediência e a humildade de Jesus, crescendo espiritualmente, mas mantendo a posição de servo. Enfatiza a obediência de Jesus, a sua humildade. Jesus, nós lemos aqui, né? Ele ofereceu orações e súplicas a Deus com grande clamor, com lágrimas, durante a sua vida terrena. Por meio de seus sofrimentos e também de sua obediência, né? Jesus, ele foi aperfeiçoado em meio aos seus sofrimentos. A sua obediência gerava sofrimento? Sim, né? Jesus obedeceu, ele sofreu por a sua obediência. Mas lá no final, ele foi a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedeceram também. E ele diz isso para mim hoje, para você. Eu sou a fonte de salvação eterna para todos aqueles que me obedecem, para todos aqueles que me seguem. Paulo, ele teve um encontro com Jesus, virou apóstolo, né? Se tornou isso foi dado por Deus. Lembre-se, essa posição foi dada por Deus. Ele teve um encontro, ele se entregou, ele começou a buscar e recebeu. Recebeu por mérito, né? Ali, por sua função naquele momento, né? Não que nós merecemos algo, não é isso dizendo, mas, né? Deus deu por mérito a ele esse título de apóstolo, né? E Jesus, como sumo sacerdote, ele diz a nós que ele é a fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. E que seu sacrifício ele foi ouvido e aceito. O sacrifício de Jesus foi ouvido e aceito por causa de seu temor, de sua obediência reverente. Reverência em suas ações. Reverência a Deus, ao Pai Todo-Poderoso, ao Senhor dos Exércitos. As suas atitudes demonstravam isso, a sua reverência, a sua obediência. Jesus, ele não precisava obedecer como se antes fosse desobediente. Não é isso. Mas ele teve que passar pela experiência de obedecer à vontade de Deus como homem aqui na terra.
E ele aprendeu a natureza da obediência. Deus está dizendo ao meu e seu coração: ei, olhe para a sua posição. Sabe? Há uma posição em que o Senhor te colocou, te designou. E Ele está dizendo: ei, seja obediente. Deus, ele tem uma função. Teve para Paulo, teve para Jesus. E ele tem uma função para mim e para você. Ele tem uma posição para mim e para você. Ele está dizendo: ei, seja obediente. Porque aqueles que me obedecem recebem fonte de salvação eterna. Recebe as minhas bênçãos. Recebe cura, recebe transformação, recebe libertação. Amém? Que o Senhor ele possa falar melhor ao seu coração neste dia, né, que foi dado por Ele. Que Ele possa tocar de uma forma, né, com mais clareza e dizer ao seu coração: ei, eu te chamei com uma posição. Amém? Você possa ter essa humildade, assim como Jesus, nosso exemplo maior, né? Jesus, ele foi humilde, ele foi obediente. Amém? Deus os abençoe. Fique com Deus.